graça e paz. Eu quero ler uma oração que está na carta aos Efésios. É de autoria do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que profunda é essa oração. O apóstolo Paulo ora para que tenhamos sabedoria, revelação, plenitude de conhecimento, para entendermos a grandeza de Deus e entendermos a grandeza do nosso chamamento, a grandeza daquilo que está preparado para nós e a grandeza da eficácia, da força, do poder de Deus, para que nós possamos compreender por que estamos aqui e o que temos a fazer aqui. Na verdade, o apóstolo Paulo quer que os nossos olhos sejam abertos, para que nós tenhamos uma plenitude do conhecimento de Deus e do que Ele opera em nós. Esse é o projeto do apóstolo Paulo, esse é o desejo nessa oração. E eu quero contar uma história. Eu sou uma contadora de histórias, quem segue o meu canal sabe disso. E muitas histórias já foram ouvidas, talvez, por aqueles que me seguem, porque as histórias se repetem em alguns cultos, em alguns eventos. Mas não tem problema, porque as histórias bíblicas eu já li milhares de vezes e leio de novo, e toda vez que leio me trazem algo novo. E são assim as histórias que eu conto, histórias de vida, lições de vida. Então a história é a seguinte: nós morávamos numa cidade do interior de Mato Grosso, muito simples, não havia recursos, e eu era menina e eu gostava de escutar rádio. Tinha paixão pelo rádio porque era um mistério para mim. Eu ouvia vozes de dentro de uma caixa. O que tinha dentro daquela caixa? Quem estava dentro daquela caixa? E na minha meninice, na minha ignorância, eu achava que tinha realmente gente lá dentro. Muito bem, eu precisei ir para o Rio de Janeiro em tratamento. Eu estava enferma, muito enferma, por causa de muito tempo em lugares sujos, catando lixo. Eu adquiri algumas enfermidades. E por causa dessas enfermidades eu fui levada para o Rio de Janeiro para fazer uma pesquisa, porque achavam que eu tinha um tumor no cérebro de tanta dor de cabeça que sentia. Na verdade não era tumor no cérebro, era verminose, pelo fato de ficar sem luvas, na sujeira, catando metais no lixo de Aquidauana. Mas passa essa parte. E lá no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, eu vi pela primeira vez uma televisão. Eu vi um aparelho de televisão e eu ouvi alguém falando e cantando e a pessoa aparecia. Era para ouvir e ver. E eu fiquei muito impressionada, porque agora eu podia ver quem estava dentro da caixa. E voltei para minha terra, para Mato Grosso. Naquele tempo era Mato Grosso ainda, não havia dividido, e eu voltei com um desejo enorme de um dia ter uma televisão. Mas era algo completamente inimaginável para mim. Não tinha recurso, menina pobre, menina sem condição de ter televisão, mas o sonho não apagou, não acabou. O sonho do coração, o desejo do coração era ter uma televisão. Muito bem. Quando casamos, meu marido, pastor Otto, ele trabalhava no Banco do Brasil, ganhava bem, podíamos ter uma televisão. Só que nós morávamos numa cidade que não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha telefone, tinha uma rua só, a cidade tinha uma rua só, as outras eram transversais. E aí, vamos comprar uma televisão? Vamos. Primeira viagem, compramos uma televisão. E chegamos com aquela televisão na cidade, não tem luz. Se não tem luz, como vai funcionar? A televisão não funcionou, claro, era um objeto de enfeite na sala. Aquela televisão estava lá na sala, apenas para enfeitar um móvel.
E aí, de repente, meu marido foi transferido para uma outra cidade, o dobro do tamanho daquela que nós morávamos. Aquela tinha uma rua, a outra tinha 2 ruas, mas tinha luz, tinha água encanada, tinha telefone. E se tinha luz, podia ligar a televisão. Foi maravilha essa informação para mim. Vamos para uma cidade que tem energia elétrica e a televisão vai funcionar. Chegamos lá, bota a televisão, confio na tomada, não funciona. Porque não basta ter energia elétrica, tem que ter transmissão de sinais. E não tinha. A cidade mais próxima que tinha transmissão de sinais era Cuiabá, ficava a 300 quilômetros da cidade onde nós estávamos. E aí à noite eu ligava aquela televisão com o desejo de ver alguma coisa, de ouvir alguma coisa, e não ouvia nada, não via nada, a não ser chuviscos, muitos chuviscos. Um dia chegou uma mulher na minha casa e ela disse: olha, você tem uma televisão, que legal. E eu disse: pois é, mas não funciona. Ela disse: mas essas 2 anteninhas que tem em cima, se você colocar um bombril em cada uma delas, você vai ver alguma coisa, vai funcionar. E eu não pensei 2 vezes, corri, comprei bombril, um pacote de bombril em cada antena, e não mudou muita coisa. Na verdade, os chuviscos ficaram mais intensos. Muito bem, já estava quase desistindo, chega outra mulher para me visitar e ela diz: você tem uma televisão, que legal. Eu disse: pois é, mas não funciona. Ela disse: claro, com bombril não vai funcionar. Você precisa comprar uma antena, colocar em cima da casa. Coloca um cano bem alto, uma antena feita de alumínio, tipo espinha de peixe. Traz uma antena de lá que vai conectar um fio daquela antena com um lugar da televisão aí atrás, tal, e você vai ver alguma coisa. E eu não pensei 2 vezes. Comprei aquele cano, mandei instalar, comprei uma antena com aparência de espinha de peixe e não funcionou. O máximo que acontecia era alta hora da noite, eu ver uns chuviscos mais fortes que pareciam rostos, eram semelhantes a pessoas, mas não dava para ouvir nada. Aí chega uma outra mulher em casa e ela diz para mim: mas você não vai pegar nada com essa antena em cima da casa, porque a torre de transmissão é longe daqui. Agora, se você comprar uma antena parabólica, assim, que parece um guarda-chuva virado para o ar, vai conseguir captar sinais. E ela tinha razão. Alguns momentos da noite, bem tarde, eu consegui ouvir alguma coisa e ver pessoas falando. Hoje moramos na cidade de Resende, temos uma televisão digital, temos a assinatura da Sky, NET e tudo aquilo que a modernidade nos oferece. E nós podemos pegar canais do mundo inteiro. Se assinarmos as melhores assinaturas, pegaremos tudo em todos os lugares. O que eu estou querendo dizer para você com essa história? Que os sinais sempre foram transmitidos. Os sinais sempre existiram. Os sinais já existiam quando eu era criança, que eu estava lá no Rio de Janeiro e via na televisão a imagem, o som. O que mudou foi a recepção do aparelho que eu tinha. Uma hora bombril, outra hora uma antena em cima da casa, outra hora uma antena parabólica, hoje uma assinatura da Sky, uma antena especial, agora é via satélite que se faz a transmissão. O que eu estou querendo dizer para você é que é assim, Deus sempre expressou-se, sempre manifestou-se espiritualmente para se comunicar com os homens, sempre emitiu sinais. O que diferencia, faz com que algumas pessoas tenham uma maior conexão com Deus do que outras, não é a transmissão, é a recepção. São os sinais que buscam essa conexão. Algumas pessoas se convertem, se dão por satisfeitas com as histórias que escutam contadas por outras pessoas, se dão por satisfeitas com aquilo que leem na palavra, as histórias bíblicas, e vão repetir essas histórias ao longo do tempo. Outras querem um pouco mais, fazem propósitos, buscam o Senhor, aprofundam-se na busca. Outras querem mais, outras não se dão por satisfeitas,
de terem experiências espirituais tão somente, mas querem ouvir a voz de Deus. Querem ouvir o Senhor falar e manifestar tudo aquilo que Ele tem que manifestar ou tem para manifestar para a sua vida, para a minha vida. O Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. É um sem número de pessoas que enviam mensagens que ainda nem se convenceram da salvação, que é o primeiro passo para chegarmos até Deus. Não há como chegar em Deus de outra forma a não ser pelo Filho. É através do Filho que o homem chega ao Pai. O Filho diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é o primeiro passo. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, entra por mim. Entra por mim, eu sou um novo e vivo caminho. Andamos por caminhos de morte, caminhos de perdição. Andamos por lugares de trevas, enganados. Mentiras foram ensinadas, inseridas na nossa mente. Um dia nós encontramos o Filho, encontramos Jesus. O primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Ele é a porta, ele diz, eu sou a porta. Nós entramos por essa porta, entramos por um novo caminho, por um novo e vivo caminho. Isso é o básico do básico do básico, é o primeiro passo. É o primeiro passo para desenvolver uma experiência de relacionamento com Deus. É igual quando você chega numa casa e que você nunca foi, nunca entrou, nunca viu, e o dono da casa vai e convida e fala, venha, abre a porta. E você entra, você chega apenas na sala. Você como um recém-chegado, você só vai até a sala, você não vai nos lugares mais íntimos. À medida em que você vai avançando na intimidade com aquela família, e se você fica muito tempo, você vai poder chegar em todos os lugares da casa. E quando conhecemos Jesus, nós estamos entrando só por esse caminho. E ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é a Bíblia, a verdade é o que ele deixou expresso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós precisamos mergulhar na palavra. Precisamos mergulhar porque é na palavra que nós vamos conhecer o Filho, vamos nos relacionar com Ele. E relacionando com Ele, vamos ter acesso ao coração do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele se revelou aos homens, andando entre os homens, ministrando, mas se revelou também pela palavra. Ele é o Verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. O apóstolo Paulo ora para que entendamos a grandeza do nosso chamamento. Quando nós vamos conhecendo a palavra, nós descobrimos que somos o corpo de Cristo, que o Filho foi dado uma vez para a nossa salvação. E ele foi dado uma segunda vez para ser o cabeça da igreja. E a igreja não é um conjunto de prédios, de denominações. A igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Eu, você e tantos quantos se converterem, entregar a vida para Jesus, compõem a igreja. Você não vai à igreja, você é a igreja. Você não sai da igreja porque a gente não entra para a igreja. Nós nos transformamos na igreja. E aí compreendemos a grandeza do nosso chamamento. Compreendemos que ele foi ressuscitado dentre os mortos, está sentado à destra de Deus. E ele tem um corpo na terra e é através desse corpo que ele se manifesta aos homens. E é através desse corpo que ele vai agir e ele vai falar e os sinais vão ser emitidos. Ele vai confirmar a palavra que a igreja libera através de sinais e maravilhas. E a igreja vai conduzir os homens até o Senhor para a eternidade. Igreja não é um lugar. Igreja é um corpo. Igreja não é um lugar de eventos. A igreja é um conjunto de pessoas. A igreja não é um lugar de teatro. A igreja não é um lugar. A igreja é um corpo. É uma parte de Cristo na terra.
E como compreendemos isso? Entendendo a palavra, entendendo que somos casa de Deus, habitação do Espírito Santo. No Velho Testamento, uma vez por ano, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote chegava, porque ali era o lugar onde Deus se manifestava. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, um novo e vivo caminho foi aberto. Ele é o caminho. E nós passamos a ter livre acesso ao Pai. E todo aquele que é filho de Deus, que compõe o corpo de Cristo, todo aquele que faz parte desse corpo, dessa igreja viva na terra, é a habitação do Espírito Santo. Todo aquele que é filho é a habitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não está num lugar, ele está em mim, dentro de mim. Sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a igreja porque sou o corpo de Cristo e sou templo do Espírito Santo. Porque nessa dispensação de agora, onde o Filho já está à destra do Pai, quem faz a conexão entre céus e terra é o Espírito Santo. É Ele em mim. É Ele através de mim. É o Espírito Santo que vai aperfeiçoar a minha salvação. Eu vou aperfeiçoar pelo convencimento do Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E de glória em glória eu vou ser transformada, porque o Espírito manifesta para mim aquilo que está errado. E à medida que ele manifesta, eu vou me transformando. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Não conformar com o mundo não é ficar inconformado. Ai, que horror, que mundo terrível, caído. É não tome a forma do mundo. Aqui tem uma forma, isso aqui é uma forma, isso aqui é um negocinho de guardar lenço descartável. Tem uma forma retangular, tem uma forma de bolo retangular, tem uma forma de bolo redonda. Não tome a forma do mundo, não tenha o mundo te moldando, em outras palavras, mas transforme o mundo pela renovação da sua mente. Você passa a ser um corpo vivo de Cristo, não apenas para ter salvação, mas para ser luz do mundo, ser luzeiro no meio de uma geração. É através de você que Jesus vai se manifestar. É através de você que virá palavras de vida. Jesus disse para os seus discípulos que queriam ficar ao redor dele, e de repente todo mundo deixou, e ele pergunta para os discípulos, vocês também não vão me deixar? Ele diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só a igreja tem palavra de vida eterna. Mas tem que ter palavra de vida eterna. Tem que ter menos eventos e mais palavras. Menos brilho, menos purpurinas. E mais unção. Mais manifestação da palavra que transforma. É a palavra que limpa, é a palavra que transforma. Quando eu digo a você que o que muda não é a transmissão de sinais, o que muda é a recepção dos sinais. À medida que desenvolvemos o entendimento da palavra e desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais semelhantes a Jesus. E quando recebemos essa revelação do Filho, porque a nossa antena está ótima agora, não é mais bombril, não é mais espinha de peixe, nem uma parabólicazinha, mas é uma conexão com o céu através de um Wi-Fi chamado Espírito Santo, uma conexão que só vem para os filhos, só vem para os filhos. Sabe por que só vem para os filhos? Porque só os filhos recebem essa dádiva do Pai, que é o Espírito que chama Abba Pai, que ensina a dizer Abba Pai. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Ele enviou o nosso coração, o Espírito do Filho. A plenitude se completa quando o Espírito do Filho habita em mim. E esse Espírito do Filho fala mais alto do que o Espírito do homem que eu sou.
Esse Espírito do Filho vai me ensinar coisas espirituais. Vai me ensinar a desenvolver-me espiritualmente. E vai ensinar-me os mistérios do reino dos céus, coisas escondidas, profundas, ocultas, que não sabemos ainda. A nossa antena vai sendo desenvolvida à medida que desenvolvemos a nossa salvação. Somos aperfeiçoados e cada vez mais nos tornamos semelhantes a Jesus. E não há limites para isso. Não há limites. Deus tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero terminar desafiando você a aperfeiçoar a sua antena, a aperfeiçoar os mecanismos de recepção, intimidade com Deus, leitura da palavra, tempo com Deus, tempo de comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é um poder, uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus em mim, é Deus comigo, é Deus conosco. É Deus habitando dentro de mim. Ele fica triste, ele se afasta. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ele vai embora, como foi de Sansão, porque entrou num caminho de promiscuidade, o Espírito saiu, foi embora. Desenvolver a salvação é desenvolver a intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E só pelo Espírito eu conheço o Filho, e só pelo Espírito eu entendo a palavra, e só pela palavra eu tenho capacidade de saber quem é o Filho, e só pelo Filho eu tenho capacidade de conhecer e entender o Pai. A minha antena precisa ser melhorada. Nossas antenas podem ser aperfeiçoadas. Deus não tem limites para revelar mistérios, tesouros escondidos. Toda vez que eu abro a palavra de manhã, quando vou fazer minha meditação, a minha oração é: Pai, revela-me algo novo, ensina-me algo novo, ministra ao meu coração algo novo. Porque eu quero, Pai, eu quero trazer para a igreja aquilo que o Senhor tem me dado. Quando as pessoas acreditam que Deus já ensinou tudo que Ele tinha que ensinar, que Ele já deu tudo que Ele tinha que dar, essas pessoas estão taxando Deus de finito. Ele não é finito, Ele é infinito. Não terminou o que Ele tem a fazer. Através do corpo chamado igreja, não terminou, Ele ainda está edificando a igreja. Ele ainda está levantando uma igreja na terra, que vai resplandecer e manifestar a glória dele no meio dos homens. Eu quero mais. Eu quero uma antena cada vez melhor. Eu quero ser aperfeiçoada, porque eu quero desenvolver a minha salvação cada vez mais. Eu quero chegar onde eu nunca cheguei, no entendimento da palavra. Eu quero entender o que eu ainda não entendo. Eu quero descobrir o que eu ainda não vi. E eu quero fazer para o Senhor mais e mais e mais do que tenho feito até os dias de hoje. Desenvolva a sua antena. Larga do bombril. Vai até onde Deus quiser te levar. Você vai ver quantas maravilhas você vai descobrir. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.